Conecta Rim. A iniciativa foi tua. Foi minha. Começou contigo. Foi. E depois vocês se encontraram. Isso. Ele passou a fazer parte do marketing. Do marketing, exatamente. Me conta assim, ó. Como surgiu a ideia de criar o aplicativo Conecta Rim? Tá, vamos lá. Bom, surgiu no meio ali, eu acho, da minha residência de cirurgia vascular, que eu já estava trabalhando com fístula, com transplante, e eu entendia que essa população de pacientes, eles eram muito mal orientados, tá? Então isso me incomodava muito, é muito isso que eu tô falando para você. Como o tempo de catéter e fístula é muito importante para esse paciente, o que a gente precisava fazer? Reduzir esse tempo ao máximo. Então, isso tem que ser otimizado. Então, esses pacientes, eles ficavam perdidos, chegavam para mim, muitas vezes, com uma falha de acesso, sendo que a única coisa que a gente precisava ter feito para esse paciente, com 30 anos, às vezes, não chegar até a falha de acesso, era levar informação e organizar a vida dele. Ponto. É assim, simples e direto. Então, desde a cirurgia vascular, eu já gostava muito, enfim, de trabalhar com esse tema. E aí, comecei a viver um pouco esse lado do empreendedorismo, né? Passei para um projeto que chama Shell Iniciativa Jovem, que eu não sei se o pessoal aí já ouviu falar, mas é um projeto bem legal de empreendedorismo e de impacto social. Então, eles trazem projetos, ajudam a desenvolver projetos que têm relação com o impacto social. Então, eu levei a minha ideia, na época era só uma ideia, assim, papel escrito, e aí eu passei dentro de, sei lá, 2.000 projetos que eles mandaram, e fui uma das premiadas. Isso foi, assim, na época eu falei, gente, que máximo, que legal, né? Mas eles premiaram a ideia. Premiaram a ideia. Com Premiaram recurso? a ideia, com recurso. Ah, fantástico. Com recurso. Fantástico. E aí, com esse recurso que eu ganhei na época, foi quando eu comecei a conseguir dar o pontapé ali inicial para gerar tecnologia, trabalhar com marketing, desenvolver tudo aquilo que eu tinha feito no business plan, né? Que a gente desenvolveu aí por 1 ano. E aí me formei, né? Formei lá no Shell Iniciativa Jovem e eu falei, bom, agora a gente tem que tocar o projeto para frente. E aí comecei a montar o time, tá? Comecei a desenvolver o aplicativo, tá aí na fase versão 1, a gente ainda vai tá aí com umas novas ideias para o próximo mês aí, que a gente está aumentando o time. Mas que basicamente ele funciona como uma conexão, através não só da equipe médica, mas também de uma equipe multidisciplinar, tá? Então a gente traz para a nossa equipe nutricionista, professor de educação física especializado em pacientes renais, pacientes com fístula, e pré-transplante e pós-transplante. Então a gente fez uma live também interessante outro dia sobre os pacientes com IMC ali acima de 30, que fica naquela coisa transplanta, não transplanta. Então a gente quer ajudar esses pacientes a diminuírem peso para poder transplantar. Legal. Além disso, a gente fala bastante sobre essa consulta interdisciplinar para justamente reduzir esse tempo. Então, o paciente, dentro do aplicativo, ele consegue também monitorizar o acesso. Então, se ele identificou, por exemplo, como Alisson, minha fístula mudou o frêmito, pelo aplicativo ele já consegue dizer lá, mudou o frêmito. Eu já tenho uma enfermeira que está acompanhando, que está navegando esses pacientes, vai falar, ó, já agendei uma consulta para você no cirurgião vascular daqui a 2 dias, que é o tempo ali de 48 horas que a gente tem para salvar esse acesso. Então, a gente tem uma equipe bem grande que consegue navegar esse paciente dentro de toda a jornada, que é um caos que ele tem. Porque imagina, ele tem não só que dialisar 3 vezes na semana, como organizar os 350 exames pré-transplante, isso é coisa pra caramba, ainda Sim. ficar em forma, comer bem, para poder transplantar, cara... Não, e ainda fazer o resto da vida. E tem que aprender tudo sozinho. Né? E tem que aprender tudo sozinho. E ainda tem que descobrir quais são os melhores médicos que ele vai fazer as coisas. Cara, é querer muito, assim. O Alisson é uma exceção, assim, real. Não... A maioria dos pacientes não conseguem. Eles conseguem uma coisa. Não, primeiro eu vou ver o acesso. Aí fica no acesso. Aí, às vezes, o acesso dá problema. Então, ele só vai ver o transplante daqui a 2 anos, sei lá. Entendeu? Então, a ideia do Conecta Rim é justamente encurtar esse tempo e oferecer uma consultoria para ele. Falar, olha, a gente vai fazer assim, já está marcado, é só você ir, tá? E como é que foi o encontro? Tá, e como é que foi o encontro? Então, estava eu lá nas minhas missões de divulgar o aplicativo, querendo alguém ali para me ajudar.
E aí eu fui na Artenal, né, que é a clínica onde o Alisson faz diálise, no Dia Mundial do Rim. Fui lá divulgar. Aí cheguei lá, tal, não sei o que, falei, tava meio, Não né, rolou muita solitária, divulgação, não rolou né? muita divulgação. E eu tava lá, Ele né? tava lá. Aí eu falei, cara, não rolou muita divulgação. Aí eu quietinha lá, não sei o que, eu falei, aí agora eu vou entrar, não vou. Aí ele apareceu, não foi? Aí não, aí você tava na parte Eu tava participando do evento e eu ia sair dali, a Isso. gente ia se desencontrar, porque eu ia participar de outro evento do Dia Ele Mundial ia do Rim. embora, E ainda ia participar de noite lá no Cristo com a galera, então eu tava mega Aí, por corrido. acaso, acho que alguém me apresentou e falou: esse é o Alisson. Eu falei: oi, Alisson, tudo bem? Aí, sei lá, achei que ele era do time médico, enfermeiro, alguma coisa assim. Sabia tudo de diálise, né? Eu falei: Ué, quem é esse cara é que do sabe time, tudo? ele é do time, é enfermeiro. Aí ele: oi, tudo bem? Sou paciente renal. Eu: o quê? Como assim? De blusa da sociedade, né? Detalhe, a Sociedade Brasileira de Nefrologia mandou um kit pra mim do evento que eu cadastrei, que eu ia fazer evento e tal. E aí todo mundo pediu Garoto duas blusas. propaganda. Eu falei: o quê? Ele vai ser o meu garoto propaganda. Tá louco? Ninguém mais toca. É meu. E aí, quando ela me falou do aplicativo, aí na hora eu falei, não, eu quero baixar, quero que você fale pra mim como é. Aí eu falei, cara, você tem uma coisa aqui muito, muito inédita e assim, e muito necessária. E aí bateu que eu tô escrevendo já há mais de um ano um livro que, assim, a minha ideia é que esse livro sirva como um manual, né, tanto para o paciente veterano como para o novato ou familiar, de através da minha experiência, mostrar as patologias, nutrição, atividade física, o transplante, sabe? Mostrar esses pormenores inteiros, assim, é ousado o projeto, por isso eu sei que eu vou Sim, com passar certeza. bastante tempo ainda escrevendo. E aí, cara, eu falei, o aplicativo é isso, tem ali essa equipe multiprofissional e que dá a informação correta e conecta, E literalmente. conecta. Porque eu costumo falar que o melhor e o pior lugar para um paciente renal estar é a recepção de uma clínica. Porque o que você ouve ali meu Deus, de besteira. E assim, tinha uma época que eu ainda ficava ali, ficava nessa posição de não é bem assim. Não, você ouve muita besteira sobre transplante, sobre acesso, sobre peritoneal, sabe? E assim, é um grande desserviço. Eu realmente não sei de onde vem essa desinformação toda, mas é uma coisa muito contagiosa, porque, bum, tá, uma informação ali ruim e quando no dia seguinte todos os pacientes estão propagando aquilo. Então, você tem mais trabalho para mostrar a verdade sobre um tratamento, para falar de uma diálise peritoneal, para falar de acesso, do que para você falar uma verdade, né? O Jadilson, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante quando ele estava aqui conversando comigo, que o próprio residente médico, quando ele está fazendo, né, o rotatório dele na enfermaria do transplante, ele pensa assim, esse negócio de transplante é uma merda. Porque, porra, ele só pega quem está internado. Entendi. Ele só fica vendo o cara que complicou, que perdeu enxerto, que fez trombose, que sangrou, que operou. Né? Que é a minoria dos casos. Mas o cara tá na enfermaria. Então, como ele tá na enfermaria, ele só vê aquilo. Só vê aquilo, exatamente. Ele não vai no ambulatório ver o cara que já transplantou tem 15 anos e saiu da máquina de diálise. E hoje o cara tem disposição, o cara joga bola, o cara pega o neto no colo. Entendeu? Isso aí. Então, é exatamente isso que você falou. Assim, é muito complicado você ficar num ambiente onde tá todo mundo falando mal daquilo ali. Exatamente. Você tem que conhecer os dois lados. Né? Verdade. Acho que a informação é tudo. Informação é tudo. É isso. Eu acho que muitas vezes é isso. As clínicas não orientam de maneira efetiva, tá? Não dão a informação correta ou simplesmente não dão a informação. E eu acho que o que o Conecta quer trazer é isso. É a chance do paciente saber as oportunidades que ele tem. Se ele vai transplantar ou não, ele vai escolher. Mas ele pelo menos vai ter a informação ali. Vai ter acesso à informação. Que é isso, cara. Que o transplante... É engraçado você falar isso. Porque a gente tá do outro lado, né, Adolfo? A gente vê ali 99% dos pacientes que deram certo. Sim. Então, cara, não tem coisa mais linda que chegar... Pô, você faz um transplante, às vezes na hora o rim já tá urinando e às vezes no dia seguinte você vê aquele coletor cheio de urina. É muito bom. Uma coisa que eu converso muito é que eu recebo pessoas diferentes aqui, né? O médico, ele comemora umas coisas muito esquisitas. Tipo assim, você vai fazer um transplante de rim, o rim faz xixi na cirurgia, você acha aquilo o máximo. Lindo. Fala, gente, o rim urinou!
Que legal. Pô, eu faço colo retal. É O verdade. paciente solta pum, faz cocô, eu acho maravilhoso. Vitória! Vitória. Funcionou. O cara vai operar próstata. No dia seguinte tem uma ereção, o uro eu acho o máximo. Entendeu? Uau! Então ele não ficou impotente. Então, assim, é basicamente isso. A gente comemora isso, né? São Xixi. conquistas, né? Pô, Exatamente, fez xixi. É muito bom, é muito bom. é muito legal, né? Fantástico Muito essa bom. experiência. Assim. É. Acho que todo médico tinha que ter essa oportunidade de trabalhar com transplante, ou até mesmo com doentes crônicos, Sim, e ver como o transplante é capaz de mudar a vida da pessoa, né? total. E ia ter muita informação sobre isso, ia ter muito mais conhecimento. Isso é muito melhor. Em relação ao aplicativo, o aplicativo ele está disponível para as duas plataformas, Sim. Android e iOS. iOS, nas duas plataformas. E para poder pesquisar, é só escrever lá Conecta Rim. Conecta Rim junto, tá? Tudo junto. Isso, tudo junto. E a Sem logo é espaço. essa aí que está na camisa E a de logo- vocês. O nosso rinzinho perfundido. Ah, é um rim É perfeito. um rim perfundido. Já. O detalhe, já pensando no transplante, tá? E hoje você tem uma equipe muito grande. Como é que tá a tua equipe? Você conta com quantas pessoas? Sim, na nossa equipe, então, já tem a nossa Nutri, que é a Adriele, tem o Ramon, que é professor de educação física. Estamos em busca aí de uma nefrologista que queira topar participar com a gente. O Alisson, que é como diretor médico, eu e o Dr. Matheus Manarino como cirurgiões vasculares, tá? E aí, vambora, que a equipe vai crescer cada vez mais. E você está na parte de marketing. Isso. Fantástico. Você falou que eu só queria entender porque eu ainda não mexi no teu aplicativo. Tá. Eu tinha que ter baixado para poder mexer aqui, para poder falar um pouco mais dele. Mas ele é basicamente, além de uma fonte de informação para o doente, Uhum. das possibilidades, acredito que você fale sobre transplante, sobre Sim. diálise peritoneal, ele mantém esse feedback do Sim. paciente com os profissionais de saúde. Exato, É isso. exatamente. Então, todo mundo que trabalha vinculado ao Conecta Rim, assim que o paciente posta alguma coisa no aplicativo, chega para vocês. Ele Chega é pra sinalizado. gente. Isso, quem recebe todas essas informações é a Patrícia, que é enfermeira, navegadora, tá? Então ela recebe tudo isso através de uma plataforma ali que vai todas as informações que o paciente coloca no aplicativo e ela consegue navegar esse paciente de acordo com o problema ali, a intercorrência que esse paciente tem. Então, eu preciso agendar um exame, ou eu preciso dar uma olhada na minha fístula, ou eu quero fazer transplante, não sei como. Então, através de todas essas coisas que ele coloca no aplicativo, ela consegue navegar dentro, a Patrícia que direciona esse paciente para cada um da equipe multidisciplinar. E aí, a partir de cada... Ela tria, né? Ela tria, ela faz uma triagem, a partir de Entendi. cada demanda, a gente identifica. Então, por exemplo, um paciente que quer transplantar, não sabe onde fazer os exames, a gente vai lá e orienta, precisa perder peso, ele já entra para o Ramon e para a Adriele para poder perder peso. Então, ele vai acompanhando, tanto no pré quanto no pós E também. o aplicativo é pago? Não, não é pago. Ele está disponível gratuitamente, tá? Para todo mundo, SUS e particular. E a partir do momento que o paciente entrou lá dentro tem alguma cobrança? Ele precisa comprar algum plano? Como é que funciona O que isso? ele vai pagar pelas consultas da equipe multi, tá? Entendi, Da equipe multi que ele vai contratar os serviços da equipe multi. entendi. Bom, eu queria saber agora do teu livro. Fala um pouco mais. Como é que começou a história do teu livro? Do nada, assim, deu start. Cara, Vou foi meio que escrever do um livro. nada mesmo. Foi numa noite de eu pensar assim que é muito difícil. Na verdade, surgiu quando eu estava numa sessão de diálise e eu vi uma paciente falando assim horrores da diálise peritoneal. Eu tive que intervir. Não é Eu falei assim, amiga, é um desserviço que você está prestando. Eu já fiz, se você fez esse tipo de tratamento, você tem propriedade para falar, falar você tem sobre prerrogativa para falar. Falei, eu já fiz e eu chorei quando a médica disse, o seu peritônio é baixo condutor. Porque assim, quando eu fiz a peritoneal, eu fiz mais ou menos 1 ano e foi a melhor época da minha vida desde da minha primeira hemodiálise, foi a diálise peritoneal, porque eu estava ali na minha juventude ainda, então eu fazia automatizada, que era de noite, então eu podia sair com os amigos, eu podia fazer o que eu tinha que fazer, viajar, para onde eu fosse, a empresa levava, Alisson, vai para onde? Vai, sei lá, vai para a França, dá o endereço que a gente vai entregar o material lá, porque quando você faz a automatizada, você tem a opção de fazer a manual também, né? Para viajar, enfim. E aí eu tive que intervir. Falei, nossa, mas é um desserviço isso. Ela falando isso para uma paciente nova, estava ali
na primeira diálise, Aham. ela estava sendo orientada a fazer a peritoneal. Aí depois essa paciente veio a mim, eu falei, cara, o familiar, o paciente não tem acesso, e o paciente veterano Sim. não tem acesso à informação, é uma desinformação. Eu falei, não, a gente precisa ter um material, vai sair de mim isso, precisa ter um material para a galera ler e através, é o que eu pensei, né, que eu fomentei, através da minha experiência, para não ser uma coisa meramente um manual médico, um dicionário que você vai abrir lá, fósforo, F, I, mas Uma porque a coisa pessoa mais fala manual, né? Mas que você vê mais leve, todos né? os estágios Contado. através da minha experiência. Inclusive, eu estou convidando médicos para lerem os capítulos quando eu falar das patologias, o que vai levar para a falência renal, quais são os primeiros sintomas e tal, como acontece, através da minha experiência. Diabetes, pressão alta, babá. E eu estou convidando médicos para ler, olha, isso aqui, porque como fala de saúde, né, não pode ser só no meu achismo, né, Claro. de paciente, tem que ter um respaldo ali. E aí eu vou entrar nessa coisa também dos tratamentos, quais são as possibilidades de tratamento. Vou entrar na parte da nutrição, que é uma coisa que impera também em dúvida com o paciente renal, que pode comer, o que não pode comer. E eu estava até falando para ela, não posso comer folha verde escura porque tem muito potássio. Ok, mas você come um monte de biscoito recheado que tem muito mais potássio do que a folha verde escura. Coitada da folha. É só um motivo para não Coitada comer, da né? folha verde escura. Você tá bebendo ali um refrigerante, Sim, né? que é Enfim, muito pior. vou passar por essa questão do transplante, do exercício. É outro mito também, exercício físico. Não, pode fazer sim exercício. Lógico que cada um tem sua individualidade, né? Cada paciente. Sim. Mas, inclusive, é recomendado exercício físico. Não posso por causa da minha fístula. Eu lembro que eu tive essa dúvida. Eu fui no Dr. Sim. Petean. Deixa eu ver essa fístula. Deixa eu ver. Pode levantar uns 30, 40 quilos aí. Levanta, vai levantar um peso, Dr. Petean falando. Então, quer dizer, e eu quero passar até o pós-transplante ali e para funcionar realmente como manual. E aí eu comecei a escrever. E tá ganhando forma, é ousado o projeto, porque não é uma coisa pequena, né? Mas tá indo. Você vai entrar para a história, né? Vai, com Não certeza. tem a menor dúvida disso. Vai ser livro de bolsa de todo mundo que Copa entrar de para, gás, com né? certeza.